Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vamos ler uma passagem bíblica que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 3 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse junto com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Bom, é interessante vermos primeiramente aqui o seguinte. Eliseu estava em companhia de um homem, um outro profeta, e acontece um problema. Ele estava usando um machado e de repente o machado dele cai na água. E o motivo da aflição daquele homem era que o machado era emprestado. É aquele negócio, né? Quando a gente está com algo emprestado e acontece alguma coisa com esse algo emprestado, o nosso coração sente mais do que se fosse nosso, né? Porque, afinal de contas, você pegou emprestado. Então, da mesma forma que você recebeu, você tem que entregar. Igual na época das videolocadoras, né? Eu peguei essa época, quando eu era criança, alugar filmes final de semana, né? E era assim, de praxe. Então, da mesma forma que a gente recebia o DVD rodando, bonitinho, a gente tinha que devolver. Então, aquele homem ficou preocupadíssimo com aquela situação do machado. E a questão aqui é a seguinte: em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, Eliseu poderia muito bem ter virado as costas e falado para aquele homem: olha, o problema é seu. Cada um com seus problemas. Se vira. Hoje em dia, a sociedade está muito assim em diversos aspectos, não é, meu irmão e minha irmã? É claro que não existe generalização. É claro que tem muitas pessoas ainda generosas, ainda que exercem a empatia, que ajudam, não é? Mas infelizmente, hoje em dia, muitos não estão nem aí. Realmente viram as costas porque, não é problema meu, que o outro se vira para lá. Bom, Eliseu não agiu assim. Mesmo não sendo realmente um problema dele, ele agiu como se fosse seu. E aí entra o segundo ponto. Eliseu deu uma solução para aquele problema. Às vezes é muito fácil nós trazermos à tona problemas, mas é complicado às vezes, não é? Trazer soluções, porque a solução dá trabalho. A solução às vezes vai exigir que a pessoa se mexa, se mova. Falar, como diz o ditado, até papagaio fala.
Mas e a solução? E a ação? Será que os que reclamam estão dispostos a realizarem ações, a serem as soluções para esses problemas? Então, assim, voltando para a gente recapitular esses dois pontos, Eliseu foi empático, assim como aquela parábola do bom samaritano que Jesus contou, que o samaritano passou e viu um homem caído à beira da estrada e ele parou para ajudar aquele homem. E, pasmem, os dois religiosos que tinham passado em frente àquele homem, que estava precisando de ajuda, simplesmente ignoraram ele. E Jesus coloca de forma proposital dois religiosos para falar o seguinte: aqueles que deveriam ajudar, porque afinal de contas eles professam uma fé na qual o amor ao próximo é um pilar fundamental, simplesmente viraram as costas, simplesmente ignoraram, né? Ou seja, a fé que eles professavam não estava convergente com as ações. Já o samaritano, que naquele contexto de Jesus era alguém rejeitado, marginalizado, foi lá e ajudou, né? O que demonstra que, assim como se uma pessoa dormir numa garagem ela não vira um carro, a religião não transforma de maneira impositiva alguém se essa pessoa não se abrir para tal, se ela não for além da religião, porque muitas pessoas têm a religião, exercem ela, ou seja, exercem as práticas, mas não vão além, ou seja, não vão além das práticas, não abrem o coração. Então Jesus colocou o samaritano para falar isso, né? E Eliseu teve essa atitude de empatia. Ele parou e ajudou aquele homem que estava aflito. Ele deu a solução para o problema. Imagina só se nós tivéssemos tantas soluções o quanto temos de reclamações. E assim, eu concluo falando o seguinte: nós precisamos aprender a amar problemas. Como assim amar problemas? Quem ama problemas? Eu quero dizer no seguinte sentido: quando aparece um problema, este problema é uma oportunidade de eu melhorar em algo. Vou te dar um exemplo. Às vezes surge uma questão, uma demanda, né? Ah, eu tenho que fazer tal coisa no celular que eu não sei fazer. É um problema. Mas olha só o que está por detrás deste problema. Eu não sei mexer nesse aspecto do celular, mas eu vou aprender a mexer para eu conseguir resolver esse problema. Ou seja, olha só o que eu ganhei. Eu ganhei uma nova habilidade. Então esse problema que surgiu proporcionou em mim um ganho de habilidade. Então que possamos dar mais soluções para os problemas que aparecem na nossa vida e também exercer essa mesma empatia que Eliseu exerceu. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você deseja crescer no seu nível de conhecimento acerca da pessoa de Deus, não deixe isso para depois. Não procrastine essa decisão. Pode ter uma oportunidade esperando por você. Você quer atingir um novo nível de conhecimento? Com liberdade de tempo para fazer isso? Acesse o meu site que está na descrição deste vídeo do Café com Fé no YouTube. E quem sabe não seja Deus abrindo uma porta para você. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.